paz do Senhor, que alegria podermos estar aqui mais uma vez, para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Quero aqui te convidar para que iniciemos fazendo uma oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, meu Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio de aprender a Tua Santa Palavra. Glorificamos a Ti, ó Deus, que tem nos conduzido e nos ensinado através do Teu Espírito Santo. Pai, eu oro por cada vida, por cada professor, professora, todos envolvidos no ensinamento da Sua Santa Palavra. Que o Senhor venha nos direcionar a cada dia. Senhor, iniciaremos juntos essa aula na consciência e na convicção que o Senhor é o único mestre e mestre, Tu és o único mestre, Senhor, e mestre por excelência. Senhor, guarda-nos, direciona-nos, ensina-nos a Tua Santa Palavra. Pai, eu oro e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, de termos esse privilégio de aprendermos juntos a Palavra do Senhor. Eu quero aqui me apresentar. Meu nome é missionária Luciane Neto Faria, sou aqui de Juiz de Fora, sou da Assembleia de Deus em Linhares, onde sirvo ali como superintendente e também professora da Escola Bíblica Dominical. É um prazer te ter por aqui, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. O intuito deste canal é anunciar o reino de Deus, é para que juntos nós aprendamos a palavra do Senhor. Então eu quero aqui com fé vos convidar para que você se inscreva neste canal, que você possa dar o seu like e que você também ative o sininho para que todas as vezes que os nossos vídeos chegarem, novos vídeos, você possa receber aí a notificação. Então, sigamos juntos aí nessa prioridade que como cristãos nós temos de aprender a palavra do Senhor. Costumo eu dizer, aprendendo daquele quem em tudo já nos conhece. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui já na lição 5 desse terceiro trimestre do ano de 2024. A lição que permeia com o título, né? O Deus que governa o mundo e cuida da família, escrita pelo pastor Silas Queiroz, aonde nós vamos aprender dentro do livro, temos aprendido dentro do livro de Ruth e na próxima lição também dentro do livro de Esther, sobre ali ensinamentos acerca da família. E a lição hoje, por número 5, ela tem o tema, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Textual. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Nossa leitura bíblica em classe. Ela se encontra no livro de Ruth, no capítulo 3, do versículo 8 a 10, e também no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 11. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer ricos. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efratá, e faça-te nome afamado em Belém. Nós vamos aqui ter os objetivos dessa lição. Ponto 1, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Ponto 2,
Esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. Ponto 3. Relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Nós temos aqui 3 tópicos, cada desses tópicos com 3 subtópicos. No tópico 1, o compromisso de Boaz com Ruth. O tópico 2, o casamento entre Boaz e Ruth. E o tópico 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Então, agora, vamos aqui iniciar com a nossa introdução. O livro de Ruth é um livro com 4 capítulos, 85 versículos, e por essas aulas nós temos falado bastante deste livro, e claro, aprendido muitas lições dentro desse livro. O livro de Ruth, ele é um livro que ele inicia, ele começa com fome, ele começa com relatos de morte. Outrora, né, Elimeleque com sua família sai justamente de Belém por causa do período da fome e caminha para Moabe, para o território de Moabe. Dentro desse território, Noemi, ela perde o esposo Elimeleque, perde o filho Malom e também Quilion. Então, este livro ele tem por início relatos sobre fome, relatos ali sobre perdas, sobre morte. Então, é um livro que ele inicia trazendo ali esses relatos que é de fome e também de morte. Mas também ele não termina em fome e morte. Pelo contrário, ele termina com 2 das mais importantes e grandes celebrações, que é o casamento e também o nascimento de uma criança. Ou seja, o casamento de Boaz com Ruth e o nascimento de Obed, que é filho de Boaz com Ruth. Então, este livro ele tem um início fome e morte, mas ele termina com essas 2 celebrações. Poderemos analisar também o texto que se encontra ali no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Lucas descreve no capítulo 1, versículo 37, que vai dizer: porque para Deus não existe impossível, ou seja, ainda que venha e tenha ali um período, ainda que o cenário ele se remete à fome, a perdas, ainda que a tragédia, mas Deus ele tem o poder de reverter essa situação. E nós vamos ver que o Senhor ele trabalha através da fé. O que a fé de uma mulher que entrega a vida ao Senhor, que como Ruth fez, que através da fé daquela mulher, Deus trouxe algo novo, não só para a vida dela, mas também para a sogra dela, que é a Noemi. Por isso que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, Hebreus 11, capítulo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim das coisas que se esperam. Nós vamos ver o que Deus ele é capaz de fazer para aquele que nele crê. Quando nós vamos ver o texto ali, o Senhor falando para as irmãs de Lázaro, tudo é possível ao que crê. Então, através da rendição, da renúncia que Orfa faz, né, da fé que ela mostra, a fé que fica evidenciada na vida dela, nós estamos vendo Deus trabalhar e fazer algo que é muito além do que supostamente Noemi e Ruth poderiam imaginar. Por isso que o Senhor novamente pontua, ele falou para as irmãs de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, nós vamos ver aqui também, já no subtópico do primeiro ponto, no lugar da bênção. Então, a colheita da cevada e também do trigo havia terminado. Nós, quando vamos ler aqui no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 23, diz que depois que acabou esse período da colheita, Ruth, ela ficou o quê? Com a sua sogra. Ela continuou ali, ou seja, o serviço no campo havia terminado, mas o servir de Ruth, ele é constante. Ainda que a colheita da cevada e do trigo já tinha terminado, agora Ruth, ela continuava ainda a servir, porque quem está a serviço,
ele sempre está servindo. E o texto diz que Ruth, ela ficou com a sua sogra, ou seja, ali ainda servindo a sua sogra, a serviço, auxiliando e também ajudando. Estudamos muito acerca, né, desse relacionamento, dessa amizade, dessas, tanto Noemi como Ruth, entrelaçados ali em amor. Então, o cessar a colheita não fez com que Ruth deixasse de servir. O serviço no campo acabou, mas o servir em casa ainda continua. Nós vamos ver que, terminando, Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Poderia Ruth ter, depois da colheita, do cessar da colheita, poderia Ruth seguir outro caminho, poderia Ruth ter ali buscado outras oportunidades, poderia Ruth ali estar independente da sua sogra. Outrora ela já conhecia um pouco do território de Belém, ela já conhecia moças que o próprio Boaz falou, olha, vai atrás das minhas moças. Então, ela já conhecia outras pessoas dentro do território de Belém, que não fosse somente Noemi. Mas nós vamos ver que Ruth não buscou dessa liberdade, ou seja, dessas novidades para ali buscar falsas liberdades. Nós vamos ver que nos nossos dias atuais fala-se muito sobre a ideologia feminista. Essa ideologia feminista, ela começou lá dentro do século, lá no século XX, iniciou no Reino Unido e depois também passou para os Estados Unidos. E hoje nós vamos ver ali que nós temos essa ideologia feminista, que é o quê? Que lutam ali por alguns direitos, mas muito dessas lutas acaba tirando o feminismo da mulher, porque uma mulher, para ser mulher, ela precisa entender o seu posicionamento, ela precisa entender o seu espaço. Nós vamos ver que a Bíblia, ela enaltece as mulheres, mas a Bíblia, ela pontua bem a mulher como uma ajudadora, como que uma disjuntora. Então, essa sujeição de Ruth, ela prevaleceu, mesmo que Ruth já conhecesse aquele ambiente, mesmo que Ruth, ela não teria tanto ali dependência de Noemi, no sentido até mesmo de se locomover. Nós vamos ver Ruth mantendo ali mantendo essa sujeição, mantendo essa lealdade. E nós vamos ver que esse comportamento de Ruth, ou seja, Ruth é constante. Nós vamos ver que esse comportamento gera no coração de Noemi para que Ruth possa o quê? Ter uma família, formar uma família, que Ruth possa ter um casamento, que Ruth possa se casar de novo, né? Noemi olha para Ruth e vê que Ruth, ela pode ter uma nova história, ela pode ter uma novidade de vida, não aproveitando da liberdade nem das ocasiões, mas que Ruth, pelo seu comportamento e pela sua atitude, ela pode ali ter uma nova oportunidade de tal que formando uma família. Então Ruth não precisou de apelar, não precisou se tornar uma independente autônoma, uma autônoma independente. Pelo contrário, ela continuou submissa. Por isso que nós vamos ver que quando ela estava se propondo a sair de Moabe, ela falou ali com Noemi, né? Para onde tu fores, irei eu. Aonde tu posares, posarei eu. Ali estava firmada uma aliança com aquela sogra. Então, Ruth, ela teve ali, já estava um período em Belém, mas ela não deixou de ter essa submissão, não deixou de ter o quê? Essa lealdade. Então, Noemi, ela tinha um desejo de ver Ruth casar, né? Hoje em dia, muitos ali não têm dado verdadeiro mérito, o sentido verdadeiro, não tem entendido o verdadeiro sentido da família. Noemi olhava, né, aquela grandiosidade de Ruth, aquela simplicidade, aquela submissão, e Noemi desejou para ela, né, o casamento, que era o que? Ruth poder se casar. Vivemos nos tempos que muitas mulheres não desejam mais casar, quer a sua independência, quer ser dona da sua própria vida, mas uma mulher, ela ser completa,
ela precisa ali do casamento, que através dessa aliança feita primeiro diante de Deus e depois com o esposo, virão os frutos desse casamento, que são os filhos. Então, Noemi desejava o melhor, o que para Ruth, o que? Para que Ruth se casasse e que ela ali pudesse ter um casamento e pudesse ter a família. Afinal, a família é um projeto de Deus, é um projeto divino e é o bem mais precioso que um ser humano ele pode conquistar. É um presente de Deus. Muitos hoje desvalorizam o casamento, mas Noemi, ela valoriza o casamento e ela vê que Ruth, ela pode também ter essa oportunidade. Quando nós vamos ler os textos, falando um pouquinho na lição passada, se você quiser, fica o convite para que você possa ver também, tá aí o nosso vídeo da 4ª lição. Nós vamos perceber que quando acaba a colheita, se inicia o tempo agora de cortar os grãos, ou seja, o grão ele era cortado com uma foice e muitas das vezes também ele era arrancado do solo para quê? Para se obter maior quantidade, que se chama do predúnculo, para uso para forragens de animais. Aí nós vamos ver que esse período da colheita, depois da colheita, ele consiste em quê? Em um empilhamento dos feixes dos grãos colhidos. E esses grãos, eles eram colocados em posição vertical para secar e depois eles vão para o joeiramento. O que é isso? É um processo de remoção da palha que era feito aonde? Na eira. E temos que lembrar que o período da colheita era um tempo de muita alegria. Quando nós vamos ver ali em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 15, Deus desejava que todas as vezes que a colheita era feita também com muita alegria. Nós vamos ver Isaías, capítulo 9, versículo 3, também capítulo 16, versículo 10. Então, da ceifa tem o tempo da debulha. Como que fazia isso? Os homens da vila se revezavam no uso da eira. O que era essa eira? Era uma plataforma elevada, numa alta colina para pegar a brisa da noite, ou seja, eles faziam esse trabalho à noite. Por quê? Para aproveitar a brisa, ou seja, o vento. Quando eles levantavam, jogavam para cima aquele grão, aquela colheita, ele jogava para cima num garfo de 5 pontas que chamava peneira. E quando caía, o vento espalhava aquela palha e ali só caía o grão no chão. Esse grão, que era o grão pesado, ele caía no chão. Assim que eles faziam a separação. Então, eles faziam isso o quê? Na eira. Os feixes eram colocados no chão e os grãos eram separados o quê? Do talo para ser pisados ou por bois ou também batidos. Então, eles usavam justamente essa estratégia para estar fazendo ali essa separação. Então, quando os grãos eles eram separados, os trabalhadores o que? Jogavam para o alto com esse garfo de 5 pontas que eles chamavam de peneira, e jogavam esses grãos e eles separavam. Quando eles jogavam para o alto, a brisa levava embora o palhiço, que eles chamavam de palhiço, e os grãos caíam no chão. Eles juntavam, o que eles faziam? Juntavam esses grãos em montes para transportar ou para o comércio, ou armazenavam em locais, ou para armazenar em locais. E geralmente eles faziam isso, como eu já pontuei, à noite, porque o vento era mais forte. Muitas das vezes, isso eles chamavam de joeiramento. Muitas das vezes, essas partes agrícolas eram sempre do lado de fora da cidade ou de fora da aldeia.
Então essas fazendas ficavam ao lado de fora das cidades ou ao lado de fora das aldeias. Isso trazendo também o risco de vir salteadores. Então o que eles faziam para proteger, né, essa colheita? Eles dormiam na azeira. Aí por isso que nós vamos ver que Boaz, ele estava dormindo na eira. E foi nessa eira que Ruth foi encontrar com Boaz. E é interessante que Noemi a instrui. Que lindo, né? Ruth ter aquela simplicidade de ser instruída e continuar sendo instruída por Noemi. Nós vemos aqui as mais velhas ensinando as mais novas. Então, quando chega esse tempo, Ruth, ela se manteve, acabou a colheita, Ruth se manteve submissa, aprendendo ali com a sua sogra. A Bíblia fala por diversas vezes, aquele que tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito diz da igreja. Então, Ruth era aquela que ela ouvia e obedecia, quando lemos lá João 7,17, né, fala sobre o obedecer. Então, nós temos vendo que Noemi, sabendo desse processo, que ali os homens dormiam na eira para proteger aquela colheita, Noemi soube do dia que Boaz iria estar ali dormindo naquela eira, e Noemi, ela vai aconselhar a Ruth, lembrando que quando Boaz encontra Ruth ali no tempo ali da colheita, no tempo da colheita, nós vamos ver a delicadeza que ele tratou ela, como ele se portou a ela, com toda a delicadeza, com ternura, como nós estudamos. Então, a fala de Boaz para com Ruth foi ali de respeito, né? Mostrando ali, Boaz mostrando o seu respeito. Então, Noemi fala para Ruth, olha, ele pode ser o remidor. E agora Noemi vai falar para Ruth, unge-te, lava-te e veste e coloca as suas vestes. Outras traduções vão dizer banha-se, unge-te, né, e veste as tuas vestes. Isso ali está dizendo que o tempo de luta acabou, porque Ruth era ela o quê? Ela era o quê? A viúva de Malom, que era o filho primogênito de Noemi. E Noemi está falando para ela, né? Como ela sabe que Boaz estará ali dormindo na eira naquele dia, protegendo, né, aqueles grãos, a colheita dele. Nós vamos ver Noemi falando para Ruth, para banhar-se, para ungir-te e para colocar as vestes. Ou seja, o tempo de luto acabou. Isso estava querendo dizer o quê? O tempo de luta acabou. Chegou um novo tempo. Agora está no momento de Ruth casar de novo. Por isso que Noemi fala, olha, banha-te, ou seja, se prepara para um novo tempo. Noemi, ela fala para Ruth, né? E Ruth ali, ela ouve aquela sogra dela e ela se prepara para o quê? Encontrar Boaz na eira. É interessante que lá em Provérbios 31:10 vai dizer, mulher virtuosa, quem ela achar? Os atributos de Ruth não estavam atributos exteriores, mas interior. É uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, as virtudes de Ruth são mais destacadas com seus dotes físicos. Então, quando Noemi fala com ela se preparar, está mostrando que o tempo de luta acabou. E Ruth, ela vai se preparar, né? Ter essa preparação para encontrar com Boaz na eira, para ir ao encontro de Boaz na eira. E ela fez da forma o quê? Que a sogra dela a direcionou. E nós vamos ver que quando ela chega na eira, ela não menospreza, né? Essa ternura, santidade. Foi um encontro ali santo. Ruth vai e ela vai aos pés de Boaz. Boaz dorme quando ele acorda pela meia-noite. Interessante, o que é a meia-noite? É quando um dia está finalizando e outro está iniciando. Então, justamente, veria ali um ciclo sendo terminado e um ciclo sendo iniciado.
um novo tempo indo e um velho tempo indo e um novo tempo retornando. Então nós vindo, né, florescendo. Então nós estamos vendo aqui que Boaz, quando ele acorda, ele tem Ruth aos pés dele. E por que Ruth está aos pés dele? Por quê? Porque ele poderia ser o remidor, aquele que poderia remir Ruth. Quando Ruth estava exatamente posicionada aos pés de Boaz, ela estava o lembrando que ele pode ser remidor. Haja vista que nenhum dentro do texto nós não vemos Boaz se colocar como remidor. Será que porque teria mais jovens, né, que Ruth poderia escolher? Se nós vamos ver, no Antigo Testamento era por costume os homens casar com uma certa idade mais velhos, né? Nós vamos ver ali Isaac casando com 40 anos, José casando com 30 anos. Então, talvez Boaz pensasse que Ruth poderia escolher outros mais novos. E também tinha outra questão que seria que tinha um remidor mais próximo. Mas Ruth, quando se posiciona ali na eira, aos pés, né? Aos pés de Boaz, ela está dizendo que ela o escolheu como remidor, que ele poderia a redimir. Quando Boaz acorda, ele leva um susto e ele diz: quem está aos meus pés? E ela vai dizer: sou eu. Olha o texto que diz: sou Ruth, tua serva. Olha como ela se posiciona diante dele. Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre mim, pois tu és o quê? O remidor. O que é esse estender a capa? Nós vamos ver que até mesmo o Talmud fala que era um termo onde a pessoa estava pedindo a outra em casamento. Então havia esse costume que quando a pessoa estendia a capa, como estava pedindo um casamento. Então Ruth estava ali: olha, eu te escolhi como meu remidor, porque ela estava aos pés dele. E ela estava ali falando: estende a tua capa, ou seja, me redima. É lindo, né? Ver essa santidade, ver esse respeito de um casal. E ali a Bíblia diz que ela passou a noite toda ali. Claro que ela saiu bem cedinho, antes que todos a vissem, mas você vê que ali não houve um contato, houve-se o respeito. Quando a gente está falando em relacionamento, hoje está tudo muito ali vulnerável. As pessoas, né, não esperam o tempo de Deus para as coisas acontecerem, não faz as coisas certas para um casamento, né, para se formar essa aliança diante de Deus. É importante seguir os parâmetros certos. Vai ver que Ruth, ela passa a noite ali aos pés de Boaz, e ali ele a respeitando e ela o respeitando. Ali vê que é a coisa mais linda, e muitas das vezes nós não vemos mais isso, né? Esse processo do casamento, esse respeito, né, no processo para se casar, né? Não se vê esse respeito de ambas as partes, mas nós estamos vendo aqui Boaz e Ruth, tanto Boaz respeitando a Ruth e Ruth se colocando num posicionamento de respeito, né? Porque é um homem que respeita e é uma mulher que se dá o respeito. Porque tanto o homem, ele precisa respeitar a mulher, mas tanto a mulher precisa se dar o respeito, né? Nós vamos ver que ele diz assim: olha, você tem um outro remidor, mas se ele não te redimir, eu te redimirei. Ou seja, ele assume um compromisso ali com Ruth. Tem um compromisso: olha, se ele não te redimir, eu vou te redimir. Então, Ruth ainda mantém ali posicionada aos pés de Boaz, porque ela ainda não casou com Boaz. Então, ela se mantém ali aos pés dele, e ele já com a palavra que se o outro não a redimi-la, ele iria redimir. Então, ela continua deitada aos pés dele toda a noite, e ela sai pela manhã para não ser percebida. Mesmo estando perto, ela estava perto da bênção, mas ela não antecipou o tempo. E muitas das vezes, muitos acontecem isso. A gente está até perto da bênção, mas a gente, né, não espera o tempo.
da bênção ser confirmada, atropela o tempo. Não, precisamos entender que tudo tem o tempo certo do Senhor e precisamos respeitar o processo. Ruth está aos pés de Boaz. Boaz falou, olha, se o outro não te redimir, eu te redimirei. Mas ela continua ali, respeitando o tempo, respeitando o processo. Uma coisa que eu quero deixar para vocês, aonde há amor verdadeiro, há respeito. Passando aquela noite, Ruth retorna para casa e conta para a sogra dela tudo que aconteceu no decorrer daquela noite. E Noemi vai dizer assim, sossega minha filha, porque ele vai resolver este negócio. Então, nós vamos ver agora o Boaz, ele indo resolver aquilo que ele já tinha falado com Ruth, sobre se o outro não a remisse, ele a remiria. E nós percebemos aqui que Boaz, ele é um homem o quê? De atitude. Ele falou, olha, no outro dia, Ruth passou a noite aos pés dele, toda a noite, e no outro dia Boaz já foi o quê? Resolver aquele negócio. Então, Boaz não ficou enrolando ou procrastinando, né, o tempo, não. Ele foi logo, né? Boaz falou, olha, se o outro não te redimir, eu te redimirei. Ou seja, eu casarei com você. E quantos homens estão aí, né? Às vezes não tem atitude de casar com a mulher, de honrar essa mulher. Quantos estão ali passando o tempo, enrolando, né? Enrolando. Muitos até servos de Deus, enrolando, procrastinando as coisas. Homem tem que ser um homem de atitude. Boaz falou, olha, se o outro não te remir, eu vou te remir. E no outro, já logo, ele já foi para resolver esse negócio. Porque é um homem, o quê? De atitude. Boaz é um homem de atitude. Ele não ficou adiando o casamento, ele não ficou enrolando, ele não ficou perdendo tempo, ele logo foi resolver, ou seja, assumindo ali a liderança. E eu falo aqui outra frase para vocês, quem quer compromisso tem atitude. Isso precisamos aí, vamos aprender com Boaz. Para de enrolar essa varoa e casa com ela. Então Boaz, ele foi o quê? Uma atitude. O que ele fez? Ele foi concluir, seguindo a lei do tempo. Nós estudamos na lição passada, te convido de novo para ver a aula passada, onde nós expusemos bastante sobre ali, né, sobre a lei do Goer e também do levirato, levir, né, que quer dizer irmão do cunhado. Então, ali nós vamos ver que Boaz, ele o quê? Organizou tudo. Ele foi fazer a parte dele. Né? O homem, ele precisa exercer o quê? Uma liderança. Ele precisa exercer uma liderança. Ele tinha dado o quê? A palavra para Ruth. Ele tinha falado com Ruth que se o outro não remer, ele remer. Então, ele foi ter uma atitude. Homens de atitude, homens cheios do Espírito Santo, são homens de atitude. Boaz não ficou enrolando Ruth. Ele foi resolver o problema. E nós vamos ver aqui que todo homem deve ser preparado para quê? Para tomar iniciativas na vida. Todo homem, ele precisa tomar iniciativas na vida. Ele precisa tomar atitude. Então, o que Boaz fez? Havia ali, tinha uma lei, né? Então, nós vamos ver resgate e a lei do levirato. Então, o que Boaz fez? Ele foi para a porta da cidade e ele ali chamou 10 dos anciões. E é interessante que nós vemos a providência divina daquele que poderia remir, né? O primeiro remidor. Ele passar por ali e Boaz já conversar com ele sobre de estar cumprindo, né, com a lei ali do Goer, que é ali dele estar pegando as posses de Noemi. Ele era o parente mais próximo. Então, cabia a ele o quê? A pegar essas terras. Lembrando, um texto que eu esqueci de falar para vocês, quando Davi está próximo de morrer, ele aconselha seu filho Salomão. E o conselho está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2,
que é esforça-te, pois, e sê homem. Ou seja, tem atitude de homem, se esforce. Então é importante, já vista, pontuamos, o homem, ele ter atitude. A Bíblia diz que o homem precisa honrar a mulher como o quê? Um vaso mais frágil. Então, Boaz, ele tomou atitude, ele foi para a porta ali da cidade. Quando esse primeiro remidor passou, Boaz, ele fala com ele da situação. E qual que é essa situação? Que tem ali terras da família de Elimeleque, tem terras ali, e esse Goel, esse primeiro remidor, ele estava pronto para assumir essas terras, né? Cumprir lá essa lei que é o Goel, ele estava pronto para assumir essa lei. Mas aí Boaz vai falar também sobre o levirato, ou seja, não é só tomar as terras, mas também casar com Ruth, que é a viúva de Malom, que é o primogênito. E quando Boaz fala isso, o remidor, ele o quê? Abre a mão. E havia-se na lei, claro que quando a gente lê sobre a lei no texto, nós vamos ver que no período daqui, a lei ela teve ali uma modificada no sentido de que não era só o irmão que poderia suscitar. Na falta do irmão daquele faleceu, na falta do irmão, poderia ser um parente mais próximo. Então, esse remidor, ele é o parente mais próximo, mas quando é para casar com Ruth, e também teria perda das possessões, das terras dele, ele abre mão de cumprir a lei, ele abre mão de remir Ruth. Ele abre mão de remir Ruth. E ali havia ali o que? Uma lei, que aquele remidor que não quisesse remir, ele fizesse o quê? Ele descalçava o sapato e passava para a mão daquele que fosse remir. Quando descalçava o sapato, estava dizendo que ele tomaria posse daquela terra, ou seja, das propriedades que eram de Elimeleque. Então, ele descalçava esse sapato. Então, isso aconteceu. Aquele primeiro remidor passou o sapato ali para Boaz, e ali Boaz, ele remiu, não só fez o termo que é o Goer, mas também do levirato, ou seja, assumir em público. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante. Boaz assumiu Ruth em público. Primeiro ele falou com ela no secreto, que se o outro não redimisse, ele a redimiria. E agora ele está falando em público que ele seria o remidor, que ele remiria. Não teria somente aquisição das terras, mas também ele estaria ali remindo, né? Ele estaria ali cumprindo a lei do levirato, que era casar com Ruth. Então, nós estamos vendo ele fazendo esse registro que publicamente, seguindo os costumes e fazendo esse registro publicamente. Isso, né? O verdadeiro relacionamento, a pessoa, né? O relacionamento verdadeiro, ele é aquele que é assumido em público, não aquele que anda no secreto, mas aquilo que é verdadeiro, ele é assumido em público, ou seja, por que público? Porque não deve nada a ninguém, porque está certo, porque está com a lei. Então nós estamos vendo aqui Boaz assumir publicamente que ele casaria com Ruth. E quando acontece esse ato, esse registro público, vem a bênção dos anciões sobre a vida, falando para Boaz. E qual que é essa bênção? Você vai ver que é falado assim, que Ruth seja como foi Raquel e Leia. E para isso a gente precisa dar uma olhadinha lá atrás, no livro do Gênesis. Nós vamos ver lá no capítulo 29. Nós vamos ver, né, primeiro Jacó casa com Leia, ou Lia em outras traduções. Nós vamos ver que Leia tem um filho Rubem, Simeão, Levi e Judá. Depois nós vamos ver Leia dando a Jacó a sua serva Zilpa. Zilpa, ela tem Gade e Asser com Jacó. Depois Leia volta a ter filhos. Aí ela vai ter Isacar, Zebulon e uma filha por nome Diná. Enquanto isso também, Raquel, ela vai ter filhos. Primeiro Raquel, ela vai permitir que Jacó entre
a sua serva, e a serva de Raquel é Bila, e Bila tem Dan e Naphtali. Depois Deus se lembra, abre a madre de Raquel. Raquel tem o filho José e também o filho Benjamim. Então nós vamos ver ali que Raquel e Lia têm ali os filhos que são a origem das tribos de Judá. Lembrando que os levitas, eles não têm um território tribal. Eles têm cidades em meio às tribos, porque para os levitas a herança é o Senhor. E nós vamos ver também que de José, a tribo território que seria para José, Jacó, ele dá aos seus filhos, que é Manassés e Efraim. Então, o que nós estamos vendo? Que de Raquel e de Leia, nós vamos ver a origem das tribos de Israel. Por isso que os anciões estavam ali falando, né, para que Ruth seja como foi Raquel e Lia. E também eles vão falar sobre Pérez. E quem é a Pérez? Primeiro, quando eles lançam a bênção sobre Ruth, eles falam que Ruth, né, sejam como Raquel e Leia, ou Leia. Quando eles vão falar da casa, eles vão usar a casa como a de Pérez. E quem foi Pérez? Nós estudamos também na lição passada, falando um pouco ali do Levirato, falando um pouco de Tamar. Tamar é casada com o filho de Judá. O Senhor mata ele, né? Depois casa com o irmão Onã. Onã, ele lança a semente na terra e Deus, que ele era mau aos olhos de Deus, então Deus mata ele e tem o filho Selá lhe prometido por Judá. E nós vamos ver que Tamar, ela ali não era uma mulher piedosa. O que ela faz? Ela se veste de prostituta e ela vai ao encontro ali, Judá vai passar por um caminho e ela ali, Judá deita com ela, deixa ali cajado com ela e outras coisas. E ali ela engravida. Quando sabe que ele já está engravidando, Judá quer condenar ela. Mas ali você vê que ela fala, ó, meu filho é o dono disso aqui. Judá reconhece que aqueles pertences eram o dele. Então ali a gente está vendo sobre a lei e Levirato. Então essa Tamar, ela teve esses filhos, que ela teve filhos gêmeos e um deles era Pérez. Então eles estão falando que seja a tua casa como a casa de Pérez, ou que seja uma casa ali também. Tamar foi aquela que ela fez, né? Que ela fez ali o uso desta lei, mesmo que ela não tenha sido com o irmão de nem com Ornã, né? Selá ainda era jovem, mas essa lei foi revigorada ali, usando o sogro dele, que era Judá. Então entendemos um pouquinho assim sobre essa bênção. Então nós estamos vendo esse registro público e nós estamos vendo aqui que Ruth, ela foi acolhida na comunidade de Israel como as mais elevadas honras. Agora nós vamos aqui ler essa sinopse do tópico 2. O casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais frágil. Terceiro tópico, nós vamos falar sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e de Boaz. Então Boaz, ele casa com Ruth, né? Assume o compromisso com Ruth, e Boaz, eles vão ter o quê? Um filho, gente. E vê que é recebido com celebração. Porque, gente, o nascimento de uma criança é a coisa mais linda. O casamento e o nascimento de uma criança, né, é chegado com celebração. Nós estamos vendo aí que hoje em dia tem o processo do aborto, que, sabe, que mulheres que engravidam e ali abortam, muitas das vezes acho tempo certo. Nós precisamos entender que Deus é o dono da vida. E quando uma criança nasce, a mesma alegria que tem quando a gente vê um casamento, né? Um matrimônio, a coisa mais linda, dois homens de frente de várias pessoas, né?
fazendo uma aliança ali diante de várias pessoas para com Deus, uma aliança de se amarem, de se respeitarem, até que a morte os separe, né? Até que a morte os separe. Então nós estamos vendo ali o casamento, uma coisa muito linda, e agora também o nascimento de uma criança, a celebração da vida. A chegada de uma criança é com celebração. A chegada de uma criança é com alegria. A chegada de uma criança é com amor. Então, a celebração das vizinhas, das pessoas em Belém, pelo nascimento do filho de Ruth, né? Os pais devem receber bem os seus filhos, né? Quando uma mulher diz que está grávida, o marido, ele deve o quê? Se alegrar. E também era um novo começo, né? Para a vida de Noemi, era uma renovação. Essa criança, esse filho de Boaz com Ruth, Obed. Obed significa, o nome Obed significa servo. Então, essa criança foi recebida com alegria. E também Noemi recebeu com muita alegria. Ela foi aquele que cuidou de Obed. Isso nos fala muito, né? Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Em Provérbios 17:6, nós vamos ver que nos netos, avós, o que? Se projetam, né? Se projetam, eles têm ali, uma criança é um futuro, gente. É um futuro, é poder cuidar de alguém para a próxima geração. Então, Noemi, ela tem essa alegria. Lembra que ela chegou triste, amargurada em Belém? Mas olha a alegria que está no coração agora de Noemi, de poder segurar o seu neto nos braços e poder cuidar dele. O nascimento de uma criança traz alegria para toda a família. Quando uma criança nasce, vem aquela alegria, aonde afeta todos ficam alegres, felizes, todos querem conhecer. E Deus, é o Senhor da vida, é aquele que dá vida. Nós vamos ver ali, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 9, o cântico de Ana, é o Senhor que dá a vida e é Ele que pode tirar. Então, que as crianças possam nascer, porque as crianças são a nova geração. As crianças são o futuro. Então, que todas as mulheres possam ter essa alegria e ver como honra, né? E ver como honra, que é o poder gerar. E é isso que Deus deu à mulher. Então, Ruth teve Obed. Obed trouxe alegria para Ruth, para Boaz, trouxe alegria para todos ali e trouxe alegria para Noemi. O coração de Noemi se alegrou com o nascimento daquele neto, né? E é engraçado que fala esse relacionamento de vó com neto, de vô com neto, é um relacionamento tão lindo, né? Tão lindo, todos lembram, as avós marcam nossa vida. Eu ainda tenho a oportunidade de ter minha avó, ela está com 98 anos, e a minha avózinha, meu docinho, me lembro dela me levando para aula. Então, nós vamos ver que Noemi teve aquela alegria. Então, o nascimento de uma criança traz uma alegria a toda a vida, traz uma alegria a toda a família. Em nome de Jesus, que as crianças tenham o direito de nascer, porque é Deus que colocou no ventre o dono da vida, e é somente Deus que pode tirar a vida. Então, nós estamos vendo aqui que através, os idosos se projetam, é interessante, os idosos se projetam e é o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento, é uma recompensa por terem tido filhos e ser dedicado a ele, ou seja, vai ali as gerações nascendo. Hoje eu tive meus filhos, tenho 5 filhos e agora eu tenho 2 netos, então eu estou vendo as minhas gerações frutificarem. Vamos lá agora para o último subtópico do último tópico, que é Boaz, um tipo de Cristo. Quando nós falamos do livro de Ruth, nós vemos o livro de Ruth, claro, como literal, como fatos que aconteceram. Mas também o livro de Ruth é muito mais, ele traz também uma tipologia, um tipo de Cristo. Quando nós lemos sobre Boaz, nós vamos ver
nós vamos ver que é uma tipologia de Cristo. Primeiro, nós vamos ver aqui o nosso remidor, aquele que nos remiu. Foi quem? Cristo. Nós vamos ver aqui, Noemi, ela não podia ter filhos por causa da avançada idade. Órfã, não tinha fé para gerar. Então tinha Ruth, aquela que tinha idade e tinha fé para gerar. E Deus vai usar quem? Ruth. Deus vai usar Ruth e ela tem quem? Obed. E Ruth é uma tipologia de quê? Da igreja. Boaz é uma tipologia de Cristo. Ruth é uma tipologia da igreja. Você lembra que a Bíblia fala lá em Deuteronômio 23, versículo 3, que os moabitas não deveriam entrar para a congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração? Lembra que está escrito lá? Aí nós vamos ver o pequeno livro de Ruth, né? Pequeno, 4 capítulos, 85 versículos, encerrando com uma genealogia de 10 gerações que chega ao ápice com Davi. Obed teve Boaz e Ruth teve Obed. Obed teve Jessé. Jessé teve 8 filhos. Dentre esses 8 filhos, um deles é Davi. E de Davi o Senhor fala que o trono jamais sairia daquela linhagem, porque nós vamos ver dentro isso vindo Cristo, que é o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que nos redimiu. Quando nós vamos ler Mateus capítulo 2, versículo 1, nasceu em Belém, na cidade de Belém, ali no território da Judéia, Jesus Cristo, o Senhor, que é o nosso Salvador. Nós vamos ver aqui esse amor de Boaz, um amor sem acepção, um amor sem olhar para o passado de Ruth, que é amor como o amor de Cristo pela sua igreja. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Simboliza o quê? O amor de Cristo que nos escolheu sem acepção, sem um amor que julga, mas que nos perdoou e que pagou todas as nossas dívidas. Colossenses vai falar, a célula que era contra nós foi cravada na cruz. Então tínhamos uma dívida impagável, mas o Senhor, ele se fez pecado por nós e nos deu o direito de sermos reconciliados com Cristo. Então, Boaz, como Boaz remiu a Ruth, assim o Senhor Jesus, ele remiu a sua igreja através ali do ato na cruz do Calvário. O amor de Deus, Jesus em obediência, ele veio remir e nós hoje nos encontramos como a igreja do Senhor que anseia assim pela sua volta. Quantos ensinamentos tem o livro de Ruth? O livro de Ruth nos ensina quantos relacionamentos dentro de tão poucos descritos, mas que fala relacionamento de homem para mulher, relacionamento de sogra com nora, relacionamento de patrão com empregados, relacionamento com os vizinhos. Quantos ensinamentos o livro de Ruth traz para nós, e trazendo a tipologia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, o nosso Redentor eterno, Jesus Cristo, o Senhor. Que maravilha! Bom, estamos aqui finalizando mais uma aula e eu quero ler com vocês a conclusão. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Senhor, do nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Quando nós vamos ler, nós vamos ver ali falando, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós,
é dom de Deus. Quando nós vamos ler ali em Mateus capítulo 1, nós vamos ver sobre a genealogia, e ali vai falar, né, de Tamar, vai falar de Raabe e também vai falar de Ruth. Tamar, aquela que ali não era piedosa, mas entrou ali nessa genealogia, vai falar de Raabe, que é aquela que era prostituta de Jericó, e vai falar de Ruth, ou seja, mulheres improváveis, mas mulheres que ali entenderam e receberam a graça do Senhor. E para finalizar, jamais subestime o poder da graça de Deus. Que Deus abençoe. Quero aqui junto de você fazer uma oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos pelo privilégio de lermos e aprendermos a Tua palavra. Senhor, abençoe cada aula, abençoe essa lição, cada professor e professora, todos que estão envolvidos com o ensinamento da Tua palavra. Senhor, continue nos dando graça, saúde e vigor para continuar a caminhada, Senhor. Dá força, ânimo, dá vigor àquele que está cansado. Senhor, que leve os Teus alunos para a escola bíblica dominical. Desperta, Pai, o Teu povo para o aprendizado da Tua santa palavra. É o que nós oramos e crendo já te agradecemos em nome de Jesus. E antes de ir embora, claro, quero te convidar novamente a se inscrever no canal, a você dar o seu like e ativar o sininho para quando novos vídeos chegarem, você receber notificação. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.